Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberracha. Com vocês, Análise Lógica. No episódio de hoje, heróis de outro tipo. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar umas fontes que trazem uma visão, digamos, diferente de heroísmo. Uma visão focada nos empreendedores, nos industriais, né? Exatamente. O nosso ponto de partida principal vai ser a letra de uma música chamada Heroes of Another Kind. Interessante. Mas para a gente entender bem o espírito da música, vamos buscar um contexto, uma base. E aí entram duas fontes importantes. Quais seriam? Primeiro, o ensaio da Ayn Rand, America Persecuted Minority, Big Business. E também uma análise do Keith Lockett sobre como a gente percebe a ideia de ganância. Rand e a questão da ganância. Temas clássicos e sempre atuais, né? Pois é, então a nossa missão aqui é tentar entender como essas fontes constroem essa imagem do líder empresarial e como isso se conecta com a letra da música. Vamos tentar, desvendar essa perspectiva. Combinado. Acho que começar pela Rand faz sentido para estabelecer a base filosófica. Perfeito. Bom, a Ayn Rand, ela defendia o capitalismo de um jeito bem particular. Não era só sobre ser eficiente, sabe? Tinha uma questão moral forte para ela. Justamente. Ela via o capitalismo como um sistema moral, fundamentado nos direitos individuais e nas trocas voluntárias, sem coerção. E nessa visão, o empresário não é o vilão explorador, né? Longe disso. Para Rand, eles são os criadores de valor. O lucro seria a prova, o símbolo dessa criação de valor. É uma inversão da narrativa mais comum, sem dúvida. Totalmente. E ela usa uma expressão que, nossa, sempre gera debate. Minoria perseguida, para falar dos grandes empresários. Sim, essa é forte. O que ela queria dizer com isso exatamente? Bom, ela argumentava que o próprio sucesso deles acabava atraindo, uma hostilidade, tanto cultural, vindo de intelectuais, da mídia, quanto estatal, através de regulações. Ela criticava muito as leis antitrust, por exemplo. Vendo como uma forma de punir quem era eficiente, quem tinha sucesso. Exato. Para ela, era como cortar as pernas de quem estava ganhando a corrida. E ela batia muito na tecla de que faltava uma defesa moral do capitalismo e dessas figuras. Entendi. E aí que a discussão do Lockett sobre a ganância se encaixa, imagino. Perfeitamente. Como é que o Lockett aborda isso? Então, o Lockett parte da visão mais convencional, né? Que geralmente associa a ganância, egoísmo a algo ruim, tipo exploração. E o oposto seria o quê? O altruísmo?
O autossacrifício? Isso. Essa é a dicotomia que geralmente apresentam pra gente. Mas aí entra Rand, e o Lockett explora isso. Rand propõe um conceito diferente, o autointeresse racional. Autointeresse racional. O que seria isso na prática? Seria a ideia de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. Buscar os próprios objetivos, a própria felicidade é uma virtude. Mas, e esse é o ponto-chave, respeitando o direito dos outros. Não é sacrificar os outros para si, nem se sacrificar pelos outros. É uma busca pela própria vida, mas sem passar por cima de ninguém, basicamente. Exato. E o ponto do Lockett é interessante. Ele diz que a nossa cultura até meio que tolera o autointeresse na economia, né? Tipo, a gente aceita que as pessoas busquem lucro. Sim, parece meio inevitável no sistema. Pois é, mas a gente hesita muito em chamar isso de algo bom, de uma virtude. Fica sempre aquela coisa meio, é um mal necessário. Entendo. A gente aceita, mas com ressalvas morais. Justamente. E a Rand e o Lockett, seguindo essa linha, argumentam que não. Que esse egoísmo, ou melhor, esse autointeresse racional bem compreendido, não é um mal necessário, é uma virtude. É algo que impulsiona a criação, o progresso, deveria ser defendido abertamente. Uau, é uma perspectiva bem contra-intuitiva para muita gente, imagino. Sem dúvida. Desafia muitas das nossas noções morais mais comuns. E essa ideia de ressignificar a motivação e o resultado nos leva direto para a música, né? Heroes of Another Kind. Sim, a conexão fica bem clara. A letra já começa com uma provocação, né? Contrastando esse heroísmo com um tipo mais clássico. São heróis de outro tipo. Sem espadas, sem armas, sem sangue, sem cicatrizes. Já estabelece um campo diferente. Não é o herói guerreiro. E logo depois, parece que está citando o Rand quase diretamente. Olha só. Pensadores de primeira mão dotados de direitos individuais, criando valores para as massas em busca da felicidade. Nossa, é muito direto. Direitos individuais, criação de valor, busca da felicidade são todos termos muito caros à filosofia da Rand. Totalmente. E aí a música começa a listar exemplos desses heróis, né? Inventores industriais, banqueiros, financistas. Varejistas, comerciantes, capitalistas de risco, é uma lista ampla. E como a música desenvolve esses exemplos. Ela não só lista, ela dá nomes e foca nas ações e no impacto deles. Menciona figuras como Bell, Edison, Carnegie, Vanderbilt. Os clássicos, digamos assim. Isso, e vai até a figuras mais recentes, como Rockefeller, Morgan, Deere, Ford, Disney, e chega em Jobs, Bezos, Musk. Uma linha do tempo da inovação e do negócio, quase. Exatamente. E o foco é no que eles fizeram. Sonharam, criaram, investiram, produziram, negociaram, falharam, tiveram sucesso. Tem uma ênfase no risco também. Arriscaram tudo. E no propósito final, segundo a letra, para construir um mundo melhor. Isso. E ela conecta as ações ao impacto nas massas, como diz aquele verso que você citou. Tipo Bell conectando o mundo, Edison iluminando, Carnegie construindo cidades. Ford massificando o transporte. Jobs democratizando a informação. Bezos facilitando o acesso a bens. A ideia é mostrar como a ação individual desses heróis, movida pelo que a Rand chamaria de autointeresse racional, acaba gerando um valor enorme para a sociedade como um todo. Essa conexão. É exatamente essa a linha argumentativa da música, que espelha a filosofia da Rand, mostra o benefício social como um resultado, talvez até não intencional primariamente, mas real, da busca individual por realização e sucesso. Com ganância, com força destemida. Bem observado, a palavra ganância tá lá. E isso volta para a discussão do Lockett, né, sobre como a gente lida com essa ideia. Exato. A música não esconde esse impulso, essa motivação que muitos veriam como negativa. Ela coloca ali, junto com a garra, com a força. Quase como se dissesse, sim, tem isso também. E faz parte do motor. Pode ser interpretado assim. Reconhece a complexidade ou, pelo menos, a percepção complexa dessa motivação, mesmo que a filosofia por trás, Rand Lockett, tente redefinir a ganância como algo mais nobre, como o autointeresse racional produtivo. A música não suaviza tanto nesse ponto, ela abraça a palavra. Entendi. Então, se a gente for juntar tudo, as fontes que a gente está analisando, Certo. a gente tem a Rand dando a base filosófica. Capitalismo é moral,
empresários criam valor, o autointeresse racional é bom. Uhum. Aí vem o Lockheed, aprofundando a questão da percepção cultural do egoísmo versus autointeresse, e defendendo essa ideia como virtude. Exato, criticando a hesitação cultural em aceitar isso como algo positivo. E por fim, a música Heroes of Another Kind funciona como o quê? Uma expressão artística disso tudo. Eu diria que sim. É como um artefato cultural que pega essa filosofia específica e a celebra. Coloca esses empresários e inovadores nesse pedestal de heróis, usando justamente os argumentos de criação de valor, de impacto positivo nas massas, de busca pela felicidade através da realização produtiva. É quase como um hino para essa visão de mundo específica. Perfeito. A chave é essa tentativa de quase uma reengenharia moral. As fontes pegam figuras que, vamos combinar, são frequentemente criticadas, Sim, bastante. e aplicam essa lente filosófica da Rand para dizer, olha, não só eles não são vilões, como eles são heróis. E não apesar de suas motivações de autointeresse, mas por causa delas. Enxergam esse motor individual como a força por trás do progresso que, no fim, beneficia a todos. Entendi. A música encapsula essa defesa moral que a Rand pedia. Exatamente. Traduz a filosofia em uma narrativa mais épica, talvez. Faz sentido. Bom, para a gente fechar, então, fica uma reflexão, né? Essas fontes, elas nos dão uma moldura muito clara, muito específica para olhar para essas figuras empresariais. O foco é total na criação de valor, num impacto concreto. Uma métrica bem definida. E aí a provocação é: será que existem outras áreas, outros papéis na sociedade que a gente poderia ver de um jeito completamente diferente se usasse uma lente parecida? Se a gente focasse puramente nos resultados, na criação de valor, deixando um pouco de lado as motivações que a gente acha que estão por trás. É uma boa pergunta. Que outros heróis de outro tipo poderiam surgir se mudássemos o critério de avaliação? Fica aí a questão para o nosso ouvinte pensar. Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?